Boa noite a todos, especialmente àqueles que não pude cumprimentar pessoalmente. Saudação especial ao Sr. Presidente da Assembleia Legislativa Regional, aos Srs. Secretários Regionais, ao Sr. Secretário-Geral e demais dirigentes do PPD-PSD Madeira, da JSD, dos TSDs. Permitam-me que agradeça e cumprimente fraternalmente a deputada Sara Madruga, que é minha mandatária na região, todos os mandatários já constituídos, e o Dr. Miguel de Sousa, como ele disse, companheiro de várias caminhadas, e a quem pedi para representar aqui a Comissão de Honra da minha candidatura. É uma emoção especial estar aqui numa candidatura que diz por um PSD mais PPD. O que é que isto quer dizer? Pensei muito, acreditem, antes de assumir este lema de candidatura, um dos lemas. Isto não significa nenhum desvio doutrinário ou ideológico. O PSD sempre disse PPD-PSD, que aliás é a designação oficial do partido. Nunca disse só PPD, não costumo dizer também só PSD, mas PSD se traduz a nossa doutrina, a social-democracia. PPD, para mim, representa a essência popular do nosso partido. Sempre dissemos do nosso partido, Sá Carneiro dizia muita vez, que este é um partido nascido de Portugal e dos portugueses, que não tinha nascido nenhuma internacional. Não, quando nasceu, não pertencia logo, não tinha ligações internacionais. Nasceu do nosso caldo de cultura democrática interna. E essa ligação às pessoas, PPD, o P é de proximidade, é de popular, é de participação, é das pessoas, é junto às pessoas, de facto, que a política se deve fazer. E hoje, nestas horas, neste dia, no Funchal, que espero repetir muito em breve, fiz também aquilo que tenho procurado fazer por todo o país, ouvir, escutar, mais do que discursar. Ouvir. E comecei de manhã pelo Centro de Negócios e ouvindo populações populares nos diferentes sítios onde estive, mas tendo estado também na Ribeira Brava, na Ponta do Sol, tendo almoçado num sítio fantástico, no restaurante Muralha. Montanha. Pronto, mas ouvir as pessoas, os comerciantes, os pescadores, os empresários, os trabalhadores, as mulheres, os homens, os jovens, a JSD, os TSDs, com quem ainda agora tive um debate franco e aberto sobre questões ligadas à região autónoma da Madeira. E deixem-me dizer-vos que entendo, no respeito à região autónoma da Madeira, esta eleição para presidente do PPD-PSD nacional como uma responsabilidade muito especial. É sempre, mas no respeito à região autónoma da Madeira sabemos todos que estamos num momento também complexo, como está o país todo. Quero saudar, pode estar, disse-me, está no Porto, numa reunião, o Presidente do Governo Regional, Dr. Miguel Albuquerque, porque tenho também consideração, muita amizade, e sabemos que a realidade política, muito por força também da ação, de ações ou omissões do Governo da República, aqui nesta região autónoma, atravessa um momento muito específico. Eu entendo que a responsabilidade de quem vier a ser, e espero ser eu, se Deus quiser, a partir do próximo dia 13 de janeiro, quem for Presidente do PPD-PSD tem que se assumir como Presidente de todo o PPD-PSD. Nunca fui líder do partido na oposição, ser-lo-ei agora, espero, e faço questão, não passa... Faço questão de estar próximo de vós, nestes próximos tempos que aí vêm, nomeadamente até às próximas eleições regionais, para além das próximas eleições legislativas. Se assim o quiserem, o partido na Madeira é autónomo, e o partido, se quiser ter cá o presidente do partido a nível nacional, se for eu, como digo, cá estarei. Vai ser tarefa dura, porque nós vivemos neste momento com uma república, com um governo sem paralelo na União Europeia. Eu tenho dito que não lhe chamem de geringonça. É uma frente de esquerda, constituída por socialistas, comunistas e a extrema-esquerda, o bloco de esquerda. Geringonça é um nome que contribui para disfarçar a realidade política. Aquilo em que, de facto, o atual líder do PS
se tem mostrado especialmente engenhoso, não tanto noutras matérias, infelizmente, mas nessa especialmente engenhoso, procurando disfarçar o que é a realidade política com a qual governa, procurando governar com um programa, em grande parte com um programa que não é o seu, e dando-lhe algumas pinceladas da componente do programa com que se apresentou aos portugueses nas eleições que perdeu há cerca de 2 anos. E, portanto, a região autónoma da Madeira, que enfrentará, teve eleições autárquicas agora, pronto, em todo o país houve resultados que não foram exatamente aqueles que nos agradaram e por isso também estamos aqui neste momento. E o desafio que temos é erguermos novamente. O PPD-PSD tem, naturalmente, como um grande partido que fases melhores, fases menos boas, mas uma certeza eu tenho, não nasceu para ser segundo de ninguém. Não nasceu para ser muleta de ninguém. Nasceu para vencer. E aqui esta região autónoma da Madeira é o melhor exemplo disso. E aqui não quero deixar de vos dizer... Mas perceberão. Eu hoje, todo dia, nos quilómetros em que me levavam de um lado para o outro, ia também pensando isso. Porque será, mas sabem a resposta, que eu sinto aqui de uma maneira especial este lema de um PSD mais PPD. Se esta componente da nossa sigla oficial, PPD, tem alguma razão de ser e alguma ligação à realidade, é muito especialmente aqui nesta região autónoma, até pelo modo como, ao longo destas décadas, sempre soube corporizar o nosso entusiasmo, a nossa militância, a nossa dedicação, a capacidade de sentir os sentimentos de um povo, a capacidade de sentir os anseios e as aspirações das pessoas. Não houve nenhuma parcela do território nacional onde essa capacidade, de forma duradoura, de forma magnífica, de forma eficaz, tivesse sido tão conseguida como aqui. Sabem isso? Não estou a dizer isto por aqui estar. E quero referir isso. Eu não sou um amigo da autonomia agora. Hoje, durante o dia, porque me lembrei, devo dizer, na viagem de avião, não foi nenhuma preparação especial. Em 1980, quando fiz para o Dr. Francisco Sá Carneiro o projeto de revisão constitucional, a revisão do seu projeto original, e, claro, o projeto era dele, eu era seu assessor jurídico. Eu ia fazendo o projeto no gabinete dele, de Primeiro-Ministro, ia conversando com ele, como calculo. Portanto, as opções têm que ser atribuídas, em primeiro lugar, a ele. Mas era eu depois que dava a cara, e se alguma coisa eu preferia resguardar-se, era eu que assumia a responsabilidade. Mas nessa ele assumia a responsabilidade em pleno, embora com as limitações de estar a desempenhar o cargo de Primeiro-Ministro. A extinção do cargo de Ministro da República. Hoje em dia não é uma questão das maiores nas regiões autónomas. Mas como sabem, épocas em que essa questão da representação da República se pôs de uma maneira muito especial. E logo em 80, e o Miguel Sousa lembrava-me há pouco, que foi proposta pela primeira vez no Congresso da JSD em 1979, a extinção do cargo, e depois em 80 foi assumida neste projeto de revisão constitucional. Ao longo dos anos, em diversas funções, que aqui neste vídeo que foi exibido pela primeira vez, foi uma surpresa das pessoas que trabalham comigo nesta campanha, também o vi agora exibido pela primeira vez, mas ao longo das várias funções exercidas, a relação especial com as regiões autónomas, e nomeadamente com a região autónoma da Madeira, existiu sempre de um modo especial. Trabalhei mais na revisão constitucional. Em 82, na Comissão de Revisão Constitucional, que eu tinha 25 anos, havia outra da mesma idade, o António Vitorino, por coincidência, com quem agora partilhava, como sabem, um programa de televisão. Depois, já em 2003, na Comissão da Reforma do Sistema Político, Durão Barroso me pediu para presidir, e, portanto, ao longo dos anos, depois na chefia do Governo, algumas questões aqui com o Dr. Alberto João Jardim que foram resolvidas. Eu lembro de receber em São Bento e de selarmos o acordo em relação a uma questão que estava pendente, mais complexa, e, portanto, sempre entendi a autonomia como um conceito dinâmico, e dinâmico é no sentido que ele permite aprofundamento, permite mudanças de orientação, permite adequação à realidade, é isso que é o dinamismo. Um conceito político-organizativo estático é uma aberração por natureza, é um contrassenso. E, portanto, a natureza evolutiva deste conceito decorre da própria natureza das coisas e nunca percebi polémicas a esse propósito. Tem limites, com certeza que tem, mas são os limites dentro do quadro da unidade nacional
que a evolução dos tempos, os anseios das populações, dos cidadãos e a capacidade de decisão dos dirigentes políticos vão ditando. A região autónoma da Madeira atravessa um momento em que sente naturalmente particulares injustiças no seu relacionamento com a República. Por um lado, a candente questão das passagens aéreas. Os 86 euros, mais os 400 ou mais 400 euros que a TAP e outra companhia, sem fazer publicidade, a exigente cobram, é uma questão, sem dúvida, absolutamente inaceitável. Julgo que o que seria natural, e o que será natural, é não acontecer que o Estado, indiretamente, ande a financiar a transportadora aérea nacional ou outra companhia, mas que pratique preços mais baixos, tarifas mais baixas do que as que podem ser praticadas para outros territórios que nem pertencem ao todo nacional. Tenho constatado, e tenho contado, e tenho explicado, e tenho estudado, e tenho percebido como por vezes até a aberração poder sair mais barato, ainda há pouco me diziam, ir às Canárias, ir depois talvez a Madrid, apanhar o avião para Londres e depois ir para Lisboa. Isto é um atentado à unidade nacional. É um contrassenso do ponto de vista da coesão nacional. Não faz sentido nenhum. E é uma falta de respeito por conceitos estruturantes de uma sociedade, a sociedade em que acreditamos. Nós não somos a extrema-esquerda, não queremos dinamitar a sociedade em que vivemos, queremos reformá-la, somos um partido reformista, queremos melhorá-la. E o conceito de família é, obviamente, um conceito estruturante nessa sociedade. Castigar as famílias que têm filhos ou familiares a estudar no continente, ou que têm deslocados em trabalho, ou que, por outras razões quaisquer, estão separados da sua célula original, é um contrassenso. Não faz sentido. O Estado tem que perder este vício da visão do curto prazo, de pensar, por vezes, numa ótica demasiadamente utilitarista, e agora, ainda recentemente, com as tragédias que aconteceram no continente, também aqui há um ano em matéria de incêndios, vê-se como saem caro às vezes determinadas poupanças, que julgamos que nos rendem muito. E, portanto, essa é uma das matérias que mais me impressiona. O que devemos facilitar é a deslocação entre as diferentes parcelas do território nacional. Tento pôr-me na vossa pele e perceber o que sente um ilhéu por não ter também ligações marítimas capazes, por não ter férreos a funcionar. Sei que era privada a companhia que deixou de funcionar, mas por não serem assumidas ligações desse tipo, por haver só de mercadorias e não de passageiros. Tenho feito vários férias, até nas minhas férias, este ano, ano passado, em vários pontos da Europa, talvez com distâncias um pouco menores. Mas esta ligação, com certeza, que assegura, contribui para a tal continuidade, é obviamente indispensável. Outra questão que me parece uma aberração. A diferença entre a taxa de juros da República e aquela que a região autónoma da Madeira suporta. Acho que é uma verdadeira aberração. Eu conheço, julgo, a história do nascimento desta diferença, mas é também contra a natura. A região autónoma da Madeira tem procurado cumprir os seus deveres no plano de recuperação financeira que tem seguido. E é absolutamente descabido, é injusto mais do que descabido, que a região autónoma, com algumas dificuldades maiores de assegurar níveis de desenvolvimento que poderiam estar ao seu alcance no outro quadro, que suporte de facto os encargos resultantes desse diferencial. É absolutamente anacrónico. Gostava também de vos dizer que estou ciente do que representa para a região autónoma, num momento como este, a dívida em relação aos subsetores, nomeadamente da PSP, da GNR e de outros, e que julgo que orça neste momento em quase 20 milhões de euros a dívida da República para com a região autónoma. Como também procuro, sei que é um dossiê candente para todos vós, e se é para todos vós, tem que ser para toda a comunidade nacional, o dossiê do futuro hospital. Eu, pelas funções, há pouco olhei, não pude visitar, quer ver se destas próximas visitas lá vou, mesmo dentro do atual Hospital Central e também ao Hospital das Marmoleiras, mas sei de facto como precisam, como pão para a boca, desse novo hospital de primeira linha, cujo terreno para as instalações visitei esta tarde com a companhia, que agradeço,
da parte regional das obras públicas, da saúde, chegámos atrasados, o almoço atrasou e tinha outra cerimónia. E, obviamente, estes anos estive enquanto provedor da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, mais pude aprofundar o que é a realidade do Serviço Nacional de Saúde em Portugal, das carências nessa matéria, e sei que a vossa região, eu ainda pude, eu não gosto de dizer inaugurar, foi o Presidente da República que inaugurou em julho, em 2 de julho, novo edifício do Hospital Santana na Parede, é um novo hospital, na prática, que começámos a construção, ainda digo começámos, em 2014, e agora também o novo Hospital da Estrela, que adquirimos ao Ministério da Defesa Nacional para cuidados continuados. E isso é algo que eu tenho dito por todo o país, é que não faz sentido nenhum que na agenda do debate político permanentemente não estejam estas questões sociais. Para mim é uma das componentes do triplo postulado, o crescimento económico, a coesão territorial e o financiamento, o desenvolvimento das políticas sociais. Mas este hospital aqui, eu sei o que passa na área da saúde e devo dizer, eu estes 6 anos e tal na Santa Casa lidei com isto todos os dias, de manhã, à tarde, à noite. A carência, os pedidos até do Estado Central para acorrer, nomeadamente em termos de financiamento, àquelas que são as exiguidades das capacidades financeiras do Estado, e será assim cada vez mais, com o chamado Estado Social, com o envelhecimento da população. Não haja dúvidas nenhumas sobre isso. Mas ia-vos dizer, julgo ter uma noção, por aquilo que me vão transmitindo, pessoas que conheço desta região autónoma, do que são as vossas dificuldades, até em termos de medicamentos, às vezes em número de médicos e de equipamentos até para assegurar tratamentos até ao nível oncológico. Realidades já não são aceitáveis num país, numa região que pertence a espaço económico dos mais desenvolvidos do mundo. Lembro-me quando assumi as funções de Primeiro-Ministro em 2004, a primeira medida que quis tomar, porque era das que me fazia mais impressão, e não sei se está aqui alguém que trabalhasse comigo nessa altura, foi exatamente distribuir centros de tratamento de radioterapia, quimioterapia, outra questão, de modo centralizado por todo o país. Não foi só a deslocalização das secretarias de Estado. Ainda antes de tomar posse, já estava indigitado como Primeiro-Ministro, e andei a falar com vários médicos de vários hospitais da especialidade e procurar conhecer a realidade, porque é absolutamente inaceitável pessoas do Algarve, pessoas de outras regiões, deslocarem-se, terem que vir de véspera para fazerem tratamentos de quimioterapia ou radioterapia, fazerem 300 km, 600 km, absolutamente inaceitável. E foi a primeira medida que tratei nessas funções. Portanto, aquilo que eu estou a dizer aqui, e tenho dito hoje todo o dia, e digo todos os dias em que tenho feito campanha, o que eu digo como candidato não é diferente do que eu dizia antes de ser candidato. E gostava de sublinhar isso, porque é uma sensação horrível que as pessoas, porventura, olhem para nós e pensem, está a dizer isto porque é candidato e quer ganhar as eleições. Não. O que eu estou aqui a dizer corresponde a atos já praticados no exercício de funções que já tive. E praticos de consciência que considero decorrer no exercício de funções públicas. Sei das polémicas dos 50% e quanto é que o Estado Central financia do hospital e a responsabilidade, às vezes, de promessas feitas em relação à integralidade e o que é dito de se avançar com o hospital sem haver a cabimentação orçamental toda, o que de facto pode configurar a ilegalidade. Vi também os traços gerais do projeto de arquitetura. É sem dúvida, o projeto é bonito e agora é preciso que a obra seja também bonita, que nasça, e com isto quero dizer que nasça tão depressa quanto possível. E a nova liderança do PPD-PSD tem que assumir estas causas como suas, como tem que assumir a especificidade do Centro de Negócios da Região Autónoma da Madeira, sua Zona Franca, como do Centro de Registro de Navios aqui na Madeira, a importância que tem. Ainda hoje me foi comunicado de manhã lá, me foi transmitido aquilo que o próprio Presidente do Governo, ainda há semanas me dizia, que está num lugar cimeira a nível europeu, e a importância que isso tem, e os entraves que ainda existem a nível da Administração Central, nomeadamente na certificação das tripulações, que por vezes leva a que haja maior resistência à vinda para esta realidade fantástica que é este centro de registro aqui na região autónoma da Madeira. Mas a própria Zona Franca e a capacidade política que temos de mostrar, todos em conjunto, República, partido a nível nacional, região autónoma, partido PPD-PSD Madeira, na capacidade de lidar com a União Europeia, que temos muitos dossiês para tratar com eles, margem negocial a adquirir, nomeadamente em política fiscal, e, portanto, são matérias nas quais a República tem que perceber, por exemplo, a especificidade, a força, os resultados conseguidos por essa
realidade do Centro de Negócios da Madeira, com os seus altos e baixos, mesmo com o plafond que existe, pretendia criar emprego e acabou por não criar, mas a compreensão que a República tem que ter que estas realidades, estes contributos, estas proezas da região autónoma da Madeira são proezas para a economia nacional toda ela, para além de serem para a Madeira, são também para Portugal no seu todo. E, portanto, em vez de haver resistência, tem que haver boa vontade, é exatamente o contrário. Esta posição da região autónoma da Madeira no atual contexto político e económico de Portugal, como eu dizia há pouco, exige de nós todos uma dedicação política suprema. Todo o país precisa de crescimento económico. Eu, nas deslocações que tenho feito por todo o Portugal, quando olho para as pessoas e as ouço, eu não me atrevo a falar de sonho, porque as pessoas estão fustigadas, estão cansadas, estão desiludidas, estão tristes. Há parcelas do território nacional em que estão dilaceradas, nomeadamente as mais atingidas pelos incêndios. Mas eu tenho pedido às pessoas, pelo menos, que ousem, e ousem assumir desígnios nacionais, nomeadamente esse de crescermos mais do que a média europeia. Nós viemos agora de atravessar um período quase bancarrota, de recuperarmos, estamos a crescer não na fasquia dos 3%, algo abaixo, as previsões saíram agora, os indicadores falam em 2,1, 2,2, temos que ir mais acima. E só se consegue com mais investimento, mais exportações, está bem, mais consumo também, mais renda nacional, e Portugal tem que se capacitar disto. A Irlanda, que foi o país da coesão, tem metade da nossa população e está quase a duplicar o PIB que nós temos, cerca de 185 mil milhões de euros o nosso. A Irlanda vai a caminho do duplicar. Espanha, que tem 4,6 vezes a nossa população, 46 milhões, nós temos 185, vou dizer assim, bilhões, mil milhões, Espanha tem 1,3 trilhões de PIB. 7, 8 vezes o nosso, quando tem 4 vezes a nossa população. Porquê? Porquê é que isto está a ter que ser sempre assim? Porquê é que devemos ter que ficar sempre para trás? Temos sempre uma razão. Ou foi o 25 de Abril, ou depois foi o Gonçalvismo, ou depois foi o 25 de Novembro, ou depois foi a instabilidade política, ou depois foi os entendimentos do Dr. Mário Soares, já cá não está com o CDS, ou depois foi a nossa governação, depois foi do professor Cavaco Silva durante 3 anos, os fundos europeus, se calhar não se olhou devidamente para determinadas realidades, mas foi um período de sucesso, depois foi o Engenheiro Guterres, depois foi a década de 2000, na qual nunca crescemos aquilo que precisamos. E não vou falar de algumas partes dessa década de 2000, só vou referir uma. Outro dia um Presidente da Câmara no continente, ali da região, sente-se assim. O seu principal handicap, o senhor, os militantes gostam muito de si, pronto, aquilo que as pessoas dizem, dos afetos e disso e daquilo, mas eu não estou aqui para afetos. Afetos é com o Presidente da República. Eu disse, e digo isto com todo o respeito, que é extraordinário nessa matéria, até enquanto Provedor da Santa Casa vi o que são os afetos dele junto aos doentes de Alcoitão, do Hospital Santana, o bem que ele faz às pessoas com esse afeto. A questão não é essa. Eu estou aqui, considero, tenho melhores propostas, melhores projetos, melhores ideias e capacidade de realizar, de fazer obra. E eu estou disposto a comparar obra com quem me mostre obras, outras obras. Eu tenho as minhas. Quem tiver alguma obra para apresentar, que as traga para compararmos. E o país, neste momento, precisa de quem tenha capacidade de concretização. Há zonas, o país todo ele precisa de crescer. Há muitas parcelas do território que precisam de recuperação, reconstrução, reabilitação, estando próximo das pessoas, ouvindo-as, conhecendo a realidade do país nos diferentes setores, na cultura, até no desporto, no poder local, nas misericórdias, no poder central, a nível europeu, a nível interno, tendo mundo. É essencial para o país neste momento. Nós não podemos perder tempo. Quando digo para o país, digo para a região autónoma da Madeira. Eu hoje, como já viram, vim aqui fundamentalmente falar-vos do que penso da região autónoma da Madeira, do que há pouco dizia aos TSDs, nós temos que saber, de facto, aquilo que queremos fazer, as responsabilidades que temos enquanto região, enquanto todo nacional, e os meios financeiros que conseguimos ter para financiar essas nossas responsabilidades. E é sempre fazendo bem contas e gerindo bem.
Saí há pouco da Santa Casa Misericórdia, deixando resultados de exploração positivos, tendo triplicado as receitas nestes 6 anos, com a despesa controlada, quer de pessoal, fornecimentos e serviços externos, a despesa corrente. Portanto, eu quero-vos dizer isso de forma muito vincada. Não são os afetos ou a emoção que está do lado desta candidatura. É principalmente a razão e a convicção. E eu vim, como diz este lema, para clarificar e depois unir. Mas quando saí das funções em que estava, e mudei também a minha vida profissional, dispondo-me a assumir este desafio, é porque estou convencido que desta vez, tendo tempo, conseguindo a legitimidade do voto, que aprendi em 2004, a legitimidade política não se herda, tem que se conquistar. Eu fui herdeiro à força nessa altura. Se o Dr. Durão Barroso, se eu não tivesse aceito a passagem do testemunho, ele não teria ido para Bruxelas. Estou a dizê-lo em público, foi a verdade histórica e já dito, eu não teria ido. Mas tem que se conquistar pelo voto. E conquistada pelo voto essa legitimidade, temos condições completamente diferentes para realizar aquilo que pretendemos levar por diante. O que eu espero, e quando as pessoas me dizem o handicap é aquele tempo de 2004, eu espero é que os militantes do meu partido, conhecendo-se hoje tudo o que se conhece da história do país, nessa década e agora nesta, não usem muito esse argumento. Para já, como alguém dizia hoje, se há alguém que pode, se tiver o mínimo de lucidez e de inteligência, exercer bem uma missão, é alguém que já a tenha desempenhado e até porventura admitamos tenha cometido um erro ou outro, maior, menor, não vou comparar, porque já sabe o que não deve repetir e o que pode fazer, por onde deve começar e o que pode seguir. Até esse argumento adicional. Mas quando eu digo que espero que os militantes do meu partido não usem muito esse argumento, é que, por amor de Deus, esse governo, como foi dito aqui, acabou tendo uma maioria parlamentar coesa por aquilo que foi considerado um golpe, não vou chamar golpe de Estado, um golpe político ou constitucional, do então Presidente da República, a que se seguiu aquilo que nós conhecemos no país e que levou o país onde levou. E aconteceu o que aconteceu, em determinadas alianças entre poder económico, poder financeiro e poder político. E há uma regra que eu tenho, e quando forem escolher o líder no próximo dia 13 de janeiro, tenho a certeza que é assim. É que, para mim, pode haver dúvida nenhuma em que o poder económico tem que obedecer. Quem manda é o poder político legitimado pelo povo. E o poder económico nunca pode mandar no poder político. Quanto muito o contrário. Quem manda é o poder político, embora com todo o respeito pelos diversos poderes da sociedade. Eu quero terminar estas palavras dizendo-vos que, como já disse anteriormente, estou à vossa disposição para travar convosco os combates para que entendam também desafiar-me, chamar-me. Tenho da presidência do partido a nível nacional o entendimento de que não deve ter posição naquelas que são as questões internas da vida de um partido autonómico. Já houve aqui no PPD-PSD Madeira, aqui há uns anos, combates eleitorais, como agora há a nível nacional, inteiramente legítimo, normal, e a estrutura nacional do partido não tem que tomar posição nessas matérias. Eu respeito quem esteve, respeito quem está e respeito quem estará. Só queremos é que tudo funcione normalmente, os militantes escolham normalmente e o que eu espero é que quem esteja à frente do Governo da Região Autónoma da Madeira continue a ser naturalmente e com a maioria absoluta o PPD-PSD. Para isso, naturalmente, temos de trabalhar muito e eu serei mais um trabalhador, mesmo como líder do partido, como digo, estando junto de vós. As vossas causas, aquelas que têm para resolver, e há de me ter passado alguma, porventura, daquelas que vos queria enunciar, mas eu, mais do que a ler um papel, eu gosto de falar livremente e espontaneamente daquilo que penso e daquilo que sinto. E estas vossas causas eu considero-as justas, repito, das tarifas aéreas, a do hospital, a da diferença da taxa de juros, a da força e da importância do centro de negócios, da Zona Franca, da dívida da República para com a região da Madeira. Eu sei que existe a questão também do sistema fiscal próprio. É uma matéria em que temos que trabalhar, do aprofundamento da autonomia em matéria fiscal. Aqui o representante na região autónoma da Madeira, na minha comissão de honra, é autor de um projeto legislativo na Assembleia Legislativa Regional, é um entusiasta desta matéria. Ainda há pouco nos TSDs também ouvi
intervenções entusiastas desta maneira, e há uma coisa que lhes disse aos TSDs e que gostava aqui de sublinhar só para concluir. É muito curioso, isso não acontece no continente, é muito engraçado. Como aqui na região autónoma se vê, e já vi isso em anteriores períodos da história da região autónoma, quando a região autónoma sente que há um caminho que é justo, que possa trilhar e a República tem que compreender que trilhe, eu ouço isso em diferentes sítios do território da região autónoma, em diferentes instituições, dito de maneiras diferentes, com intensidades diferentes, com conteúdos não exatamente iguais, mas com uma orientação comum. Isso dá muita força, sem dúvida. E sei que tem hoje essa preocupação dos encargos que para vós representam serviços regionalizados, que foram regionalizados, também por opção vossa, e que com a partilha de um sistema fiscal coletivo vos traz problemas muito significativos. Eu, e sabem os TSDs com quem estive a debater isto intensamente, eu não digo só aquilo que as pessoas gostam de ouvir, digo o que penso e o que sinto. Essa é uma matéria que ainda vai exigir trabalho, mas dentro da perspectiva de que a autonomia é sempre um conceito dinâmico. E trabalhar sempre à luz deste princípio. Temos que ter dinheiro para aquilo que precisamos, ou para as responsabilidades que temos, ou para aquilo em que queremos investir. E para termos dinheiro, como eu digo também no continente, nas locações que tenho feito, o cobertor não pode tapar tudo sempre, e em Portugal nunca tapa tudo. Fica sempre algo destapado. E nas locações que tenho feito, tudo aquilo que me dizem era bom que, e algumas coisas têm de ser, acarretam mais despesa, mais investimento. Ora, se uma das principais opções para os próximos anos é uma política fiscal atrativa, mas admitamos que algumas reduções possam significar mais receita, o que nunca podemos perder de vista, se aumentamos despesa, se mexemos na carga fiscal, mesmo respeitando, tanto quanto possível, o princípio da estabilidade fiscal, nunca podemos perder de vista a necessidade do crescimento e do aumento e melhoria da produtividade, em que ainda estamos a cerca de 70% das médias europeias, rendimento per capita, produtividade, mesmo a 27%. Eu dizia ontem, quando fui recebido por uma confederação empresarial, falávamos da estabilidade fiscal e eu, ironizando um pouco, dizia, mas se for para reduzir a carga, nomeadamente no IRC, podemos deixar a estabilidade fiscal aí um pouco de lado. E com certeza que sabemos que sim. O que for vantajoso, importante para a economia da região autónoma da Madeira, para a economia de Portugal, não devemos naturalmente secundarizar, postergar, adiar, seja em nome do que for. E, portanto, quero agradecer-vos a vossa presença aqui, tão significativa. Talvez como uma última palavra ainda. Tenho ouvido, e disseram-me antes de vir à região autónoma da Madeira, há muitos apoiantes de outra candidatura, até porque vários se comprometeram já há meses, ou há um ano. Em direito, há um conceito que é o rebus sic stantibus, ou seja, as alterações de circunstâncias justificam mudanças de opções. Aqui há meses ou há um ano, os candidatos previsíveis, se calhar, eram outros. Até tenho havido pessoas que me dizem, eu gostava muito de apoiar assim, mas já me comprometi, se há um novo quadro, e ainda ontem dizia isso num conselho no centro do país, um novo quadro de candidatos, é natural que haja novas possibilidades de opções. Mas não preocupa isso. Cada um tem os seus compromissos, tem as suas opções. A única coisa que eu gostava e quero é que o meu partido escolha, que todos escolhamos em consciência, conhecendo bem as pessoas, falando das nossas propostas, dos nossos programas, aquilo que nos distingue. Eu com o outro candidato tenho alguma convergência, admito pactos de regime, admito. Ganhámos uma Câmara, eu a de Lisboa e o Porto no mesmo dia, ganhámos. Admito pactos de regime, matéria de combate a incêndios, obras públicas estruturantes. Quem me dera, é impossível, até em matéria de política autonómica, quem me dera. Finanças regionais, revisão dos estatutos. Foi das coisas mais inadmissíveis que aconteceram em Portugal na última década, foi a mudança nos diplomas legais, favorecendo uma região autónoma, de acordo do governo então em funções e castigando outra. Foi das coisas mais lamentáveis que aconteceram. Por isso, minhas amigas e meus amigos, contem comigo. Eu só posso exprimir um desejo. Espero contar convosco também. E acreditem que, quando for para trabalhar, quando for para combater,
estarei cá sempre. Houve uma época em que até queria lembrar, no tempo do governo, do anterior presidente do governo, Dr. Alberto João Jardim, em que também, enquanto secretário de Estado da Cultura, vim cá com momentos que proporcionaram, já lá vão para aí 20 anos, grande distração aos que então viviam. Eu não me esqueço disso. Também foi trabalho, mas foi agradável. O Passa por Mim no Rossio do Filipe Laféria, lembram-se disso, que veio à Madeira, na altura, foi um grande sucesso. E é isso que eu quero dizer. Falo nisto porque o desenvolvimento integrado. O desenvolvimento só é sustentável quando tem todas as componentes. E, portanto, quando tem na parte económica, na parte social, na parte cultural, quando tem todas estas componentes, os cidadãos se sentem que não são tratados de maneira diferente por viverem numa ilha que dista alguns quilómetros e algum tempo de voo e que, por enquanto, ainda está com as tarifas mais inaceitáveis que pode haver num caso como este, em que o que se deseja é exatamente o contrário. Eu não vou dizer se fosse Primeiro-Ministro, faria não. Acho que está na cara. E mesmo antes de ser eleito líder do PPD-PSD, eu vou falar disto com toda a força no continente, porque é uma vergonha nacional. Muito obrigado a todos.